E você que quer aprender a técnica de colagem pode se inscrever para a oficina que acontece neste sábado no Arquivo Público Histórico de Rio Claro. A colagem é a composição feita a partir de uso de diferentes materiais sobrepostos ou colados para criar uma nova imagem. As vagas são limitadas, as inscrições devem ser feitas no arquivo. O telefone para outras informações é o 3522-1936. E para falar de esporte, aqui comigo já Rafael Perobon. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Oi, Janaina, boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. Bom, vamos falar do Rio Claro Futebol Clube, começar falando do time sub-20 do Azulão, que foi jogar ontem na cidade de Franca e venceu por 4-0. A gente comentava ontem aqui, né, Janaina, que o Rio Claro precisava de uma vitória para conseguir a classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 e esta vitória veio com goleada, gols do Rio Claro anotados aí pelo Felipe Taubaté, 2 gols marcados pelo Vitor Hugo e 1 pelo atacante Rafael já no finalzinho do jogo. Com este resultado, então, o Rio Claro já está garantido entre os 4 primeiros. Ele foi para 15 pontos, não consegue chegar ao segundo lugar, porque tem mais um jogo só o Rio Claro, e o Independente já está bem à frente, está com 21 pontos. Mas também não consegue ser atingido pelo quinto colocado, Janaína. Então, o Rio Claro Futebol Clube já classificado, folga na rodada do próximo sábado e depois no dia 30 encerra a participação nesta fase, jogando contra a Ferroviária aqui no Chimitão. Conseguiu um bom resultado, isso que importa também, né, Rafael? Exatamente. A Francana vinha muito mal no campeonato, mas o Rio Claro foi lá e provou a sua superioridade com uma goleada. E ainda falando de futebol, né, tem notícias do Velo Clube agora, né, porque ontem o presidente reeleito, Adalberto, né, falou aqui com a gente em entrevista e depois cumpriu a agenda também em São Paulo. O que você tem de informações aí desta reunião que aconteceu lá? Isso, a gente, né, tinha dito sobre essa reunião que ele teria em São Paulo com o presidente da federação, Marco Paulo Del Nero, mas a reunião, na verdade, acabou sendo com o coordenador lá, o diretor do Departamento de Competições da Federação, o Coronel Marinho. Estiveram lá o Betinho, o presidente, e também o secretário de Esportes, Reginaldo Breda. Duas coisas importantes que ficaram definidas nesta reunião de ontem à tarde lá na Federação Paulista. Primeiro, capacidade de estádios. A federação ainda não resolveu qual vai ser a capacidade mínima dos estádios para os campeonatos da Série A1 e da Série A2 do ano que vem. Há a expectativa de uma redução dos atuais 15 mil lugares obrigados para 12 ou então até para 10 mil assentos. Ainda não se sabe, a federação não resolveu e o Velo Clube, assim como o Rio Claro, também aguardam aí um parecer da Federação Paulista de qual vai ser a capacidade mínima. O que é fato, o que a federação pediu, Janaína, é que as equipes já providenciam uma ampliação. A prefeitura deve bancar essa ampliação, que deverá acontecer mesmo no Estádio do Velo, no Benitão e não no Chimitão. Então, deve começar, a licitação deve ser feita e assim que for concluída, deve ter início. A federação, ela diz que, havendo já essas obras, os estádios em Rio Claro ficam liberados para o ano que vem. Outra coisa também da reunião, para a gente fechar esse assunto do Velo Clube, o Velo solicitou sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. A federação disse, olha, é possível, mas primeiro o Velo tem que confirmar a sua participação e inscrever jogadores. Então esses são os passos. Esse é o processo aí. Esse é o processo para que aí possa pleitear ser sede da Copa São Paulo. Bom, a gente continua acompanhando aí essas alterações, também ansiosos, porque quanto mais cedo vier aí essas indicações, né, inclusive de público, melhor ainda para poder começarem aí as reformas. Porque né? Sempre fica aquela novela, né, Janaína? Chega no segundo semestre aquela indefinição, e aí vai ser qual a capacidade mínima exigida, vai ser feito o quê? Vai ser arquibancadas tubulares, vai começar a ampliação para valer dos estádios, qual estádio vai ser, então sempre fica esse imbróglio. E aí é uma correria, né? Mas vamos mudar de modalidade, porque a gente fala agora de vôlei masculino. Tem jogo amanhã pelo Campeonato Paulista, né, Rafael? Isso, o Velo Inspira Vôlei joga fora de casa e é um jogaço, uma das equipes favoritas ao título paulista. Está na hora de vencer. É com este pensamento que o time masculino de vôlei vai enfrentar o SESI São Paulo nesta sexta-feira. A partida será em Piracicaba.
Rio Claro vem de 2 derrotas no Campeonato Paulista, contra São José e Campinas. O Campeonato Paulista é o campeonato mais forte aí dos estados, né? Então tem isso aí. Ainda tem a equipe de Taubaté também, que tem 6 aí no elenco de seleção e mais alguns que tem nível de seleção. Então é um campeonato bem forte mesmo. A partida contra o SESI é mais uma pedreira. O time é o atual vice-campeão brasileiro. Rio Claro comemora que o adversário está desfalcado de seus principais jogadores. Lucão, Lucarelli e Murilo estão na seleção brasileira, que vai disputar o Mundial da Polônia e, por isso, não jogam nesta semana. Aí quebra um pouco o time do SESI, então isso nos dá a possibilidade até de vencer essa equipe aí, que vice-campeã da Superliga aí 2013 e 2014. Pra gente facilita um pouco, né? Bastante, na verdade. Mesmo assim, não vai ser fácil. Mas qual vai ser a estratégia, então, para barrar um adversário tão forte? O nosso saque, né, que a gente conseguiu quebrar Campinas bastante, o nosso saque e o nosso contra-ataque, aí o passe. Olha, Rafael, realmente é um jogo muito difícil mesmo, né? O SESI é uma equipe complicada, é uma equipe que tem muito dinheiro, é uma equipe que investe bastante no vôlei. Até o pessoal do vôlei feminino do SESI esteve aqui na cidade na semana passada, né, que a gente mostrou. Tem um vice-campeão olímpico por trás, que é o Montanaro. Então, ou seja, é muito estruturado esse time do SESI. Apesar que vai ter esses 3 desfalques, né, que estão na seleção brasileira, para você ter ideia do nível da equipe, mesmo assim é um jogo muito difícil. Mesmo tendo desfalques, o SESI é um adversário muito ingrato, digamos assim. Bom, vamos ficar na torcida e ficar na torcida também para o basquete, que tem, o melhor, falando, do basquete que joga hoje, na verdade, né? O vôlei amanhã, o basquete hoje entra em quadra e enfrenta a equipe de Santos. Isso mesmo, o vôlei joga amanhã fora de casa, mas hoje tem basquete aqui no ginásio Felipe Caran e a Vlada de Santos esteve lá no ginásio municipal para acompanhar o treino da manhã. Ela traz os detalhes para a gente como foi. Olha, as duas equipes vêm de situações bem diferentes no Campeonato Paulista. Rio Claro de 2 vitórias, Santos de 2 derrotas. Hoje a gente vai conversar aqui com o lateral, com o Caio Ranches. Caio, com certeza um jogo difícil, já que o adversário vem para tentar reverter esse resultado negativo dele, né? Sim, sem dúvida. Eles estão precisando dessa vitória para eles se reerguerem no campeonato. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa para a gente terminar a primeira fase em primeiro. Sabe também que vai ser um jogo difícil, que nós vamos agora no treino dar uma melhorada em umas partes defensivas e ofensivas nossas e para buscar a vitória para terminar em primeiro essa primeira fase. Agora, como que foi a semana de treinamentos? A primeira vitória fora de casa contra a Liga Sorocabana no sábado deu um novo ânimo para a equipe? Sim, o ânimo é sempre bem-vindo para nós, né? É uma motivação a mais, mas não podemos perder o foco. E o que é o mais importante para essa boa campanha nossa aí é o foco que nós jogadores, comissão técnica, diretoria, estamos bem empenhados para terminar essa primeira fase em primeiro e buscar a melhor colocação possível para o playoff. Mas vocês têm uma vantagem, vão jogar em casa no ginásio Felipe Caran e com o apoio da torcida que tem comparecido, né, Caio? Isso a gente não pode deixar de exaltar e chamar a torcida novamente aí para que possa apoiar nosso jogo, que todo mundo vem falando e eu falo também, é o nosso 6º jogador em quadra. Tá certo, obrigada. Então, Caio, boa sorte para você logo mais à noite contra Santos. O jogo Rio Claro contra Santos aqui no ginásio Felipe Caran começa às 8 horas da noite e tem transmissão também pela Claretiana FM 106.5. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias. Obrigada, Vlada, mas, Rafael, o discurso tem que ser esse mesmo, de pé no chão, de humildade. Esse é o caminho, porque a equipe está com vantagem, mas todo mundo ali dizendo que é um jogo difícil. É aquele jogo de risco, porque imagina, ninguém quer perder para o Lanterna, né, Janaína? Então, é lógico que o discurso tem que ser esse mesmo, de pés no chão. O Marcelo Tamião já havia dito isso também para a gente no começo da semana e o Caio repete esse discurso. Então, a expectativa é de um Rio Claro forte, né? A gente espera que a equipe não dê chances para que o Santos possa se reabilitar no campeonato, né? Ainda mais jogando aqui em Rio Claro. A vitória é praticamente uma obrigação para a equipe da cidade. Vamos ver como é que Rio Claro vai se comportar, né? Se comportou muito bem fora de casa, se comportou bem contra equipes fortíssimas e agora contra o último colocado precisa também se portar, não dar moleza lá atrás do setor defensivo, ter aquela calma, né? Não ter pressa, não ter afobação para definir as jogadas. E amanhã todos os detalhes também aqui dessa partida, né? Com certeza. Então, ratificando a transmissão da Claretiana FM 106,5 a partir das 8 da noite. E quem quiser ir ao ginásio, preço do ingresso, preço único, R$10. Tá certo, Rafael, muito obrigada. Até amanhã. Valeu, Janaína. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã.
Bom, e a seguir, nosso assunto é sobre aleitamento materno e como este ato é incentivado na maternidade e UTI neonatal.